Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos iniciando mais um programa para debater os temas, assuntos, pautas que geraram manchetes e que mereceram a discussão da comunidade brasileira ao longo da última semana. O Contraponto é isso, é um programa que discute, que faz o ponto e o contraponto de assuntos que estão reverberando nos principais meios de comunicação. E hoje, mais uma vez, temos 3 temas para a mesa. A mesa, eu vou apresentá-la, é composta por professores do Centro Universitário Franciscano. E eu sempre começo, tradicionalmente, com o professor de Economia, o professor José Maria Pereira, ele que está conosco aqui prestigiando o programa. Também, à minha direita, professor Alexandre Macari, ele do curso de História. E à minha esquerda, o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito desta instituição. Esta é a mesa que vai falar sobre assuntos. O primeiro deles, IBGE, afirma que errou e corrige dados sobre desigualdade do país. O IBGE lançou dados importantes a respeito da economia, inclusive brasileira, na última semana, mas errou, e errou feio. Já pediu desculpas e já lançou novos dados para a mídia. Depois, no segundo bloco, vamos debater política. Afinal, de onde vem o dinheiro das campanhas políticas? Tivemos várias matérias circulando ao longo da última semana, especialmente falando dos valores gastos pelo governo e principalmente da candidata à reeleição. E na sequência, no terceiro bloco, o tema volta, não é? De novo, esporte. Vamos falar sobre os clubes brasileiros que sofrem para receber os pagamentos por jogadores. Advogados especialistas procuram soluções. É um tema que também chega ao campo da política e que nós vamos discutir aqui no nosso Contraponto, em mais essa edição. E assim, apresentados os temas, a gente convida você que está em casa a prestigiar mais essa edição do programa, começando a falar sobre o IBGE, não é? Um instituto brasileiro, não é? É um dos mais importantes, talvez o mais renomado instituto de pesquisas aqui no Brasil, que lançou dados a respeito da economia brasileira, não só da economia, mas sobre a igualdade ou desigualdade aqui no país, mas errou estes dados. E isto causou uma série de controvérsias, causou, na verdade, uma polêmica. À medida que o IBGE, ligado ao governo federal, não é? Lançou esses dados errôneos e que, de alguma maneira, poderiam ou não estar aí maculando a imagem da campanha da atual presidente Dilma Rousseff. E é nesta linha que nós vamos discutir, professor Pereira. Quer dizer, como que o IBGE divulga dados errados? Olha, Michael, telespectadores, eu acho que nesse caso específico está havendo muito barulho por nada. Eu não quero me colocar aqui como um defensor dos tecnocratas ou dos institutos de pesquisa, especificamente, né? Mas eu acho que o IBGE demorou muito tempo para conseguir uma reputação. Se a gente olhar no passado, não se confiava, sobretudo depois, na época da ditadura militar, né? Não se confiava nos dados do IBGE porque achava que aqueles dados eram manipulados, né? E tanto que se utilizava, inclusive, para cálculos do próprio PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, da renda nacional e da própria inflação, os dados de uma instituição privada, que era a Fundação Getúlio Vargas. Com o tempo, o IBGE foi adquirindo essa credibilidade que ele mantém até hoje. E, ao mesmo tempo, o governo e os órgãos de imprensa começaram a acreditar que os dados do IBGE eram sérios, e são sérios, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, o IBGE tem uma reputação a zelar. Tanto que hoje é o IBGE que calcula as contas nacionais, o IBGE que calcula o IPCA, a inflação, e tem um banco de dados maravilhoso que quem faz pesquisa sabe que sem o IBGE faz o censo, que é muito importante. Então, não seria por um terceiro dígito que o IBGE ia colocar essa reputação por água abaixo. O que houve, na verdade, só sem querer me alongar demais, mas situando os telespectadores, existe, já que a gente falou em contas nacionais, existe um índice que mede a concentração de renda nos países. Esse índice foi criado por um italiano,
se não me falha a memória, o primeiro nome dele era Conrado Gini, e que criou esse índice, que é o seguinte: quanto mais próximo de 1, mais concentrada a renda é no país, né? E quanto mais próximo de 0, melhor distribuída é a renda do país. Então, 0 seria perfeitamente igualitário, né? E 1 seria perfeitamente concentrada a renda. Muito bem, o Brasil se situa nessa faixa de 0,49, mais ou menos, né? 0,45, desculpa, 0,45, 0,46. O cálculo do IBGE deu 0,48, se não me falha a memória, né? Depois se o Alexandre pode me corrigir. Então deu 0,48 e, na verdade, seria 0,46, né? Alguma coisa assim. Então, quer dizer, mas a diferença toda está no terceiro dígito. Segundo a informação veiculada, foi porque esses dados se baseiam na PNAD, que é uma pesquisa de amostra por domicílios e que é calculada apenas nas regiões metropolitanas. E alguns estados têm 2 regiões metropolitanas, digamos, é o caso específico lá do Paraná, no caso é Curitiba e Londrina. Então, o cálculo deveria ter considerado apenas uma região metropolitana e foi considerado 2 regiões metropolitanas. O IBGE percebeu, como Porto Alegre também, percebeu o erro e no dia seguinte corrigiu. Eu não vejo nenhuma conotação política nesse processo de querer prejudicar ou beneficiar o governo, nesse caso, né? O que eu acho que é muito barulho por nada, porque o IBGE deu dados que beneficiavam o governo e dados, no caso do coeficiente de Gini, que é uma mudança, como eu falei, muito pequena, mas outros dados, por exemplo, que beneficiavam o governo, né? Na questão, acho que dos salários médios, que estavam um pouco superdimensionados, da taxa de analfabetismo, que também estava para maior ao invés de ser para menor, e tudo isso gerou, então, um desconforto, imaginando que os técnicos do IBGE estavam a serviço da oposição. Eu continuo, quer dizer, hoje está na internet que a presidente, ou presidenta, como queira, do IBGE, vai ser demitida. A ministra Miriam Belchior, que é do planejamento ao qual o IBGE é ligado, fez um barulho enorme, né, acusando os técnicos disso e daquilo, que eu acho que, na verdade, é um ato falho do governo. Eu continuo acreditando no IBGE. Professor Ferroni, um contraponto com relação à posição do professor Pereira? O senhor acha que não foi nenhuma estratégia da oposição? Na verdade, por favor. Quem sabe ao certo, né? Mas se chegou ao ponto de demitirem pessoas vinculadas, é alguma coisa, e é missão. Até agora não demitiram, falam em demitir. A missão deles é averiguar, por meio de processos administrativos que esclareçam se houve realmente intenção. Porque o que importa mesmo é a intenção. Se houve um erro involuntário, como o professor disse, tudo bem. Se não houve, se aquilo foi feito com maldade, justamente por conta desse período eleitoral, sabendo que o Brasil vem num processo de redução da desigualdade, né? De repente um índice que demonstra o contrário, foi muito bem explorado isso pela imprensa. E o engraçado é que a imprensa costuma explorar aspectos negativos. E sempre o faz com muita eficiência. Então ela divulgou. Aí se a imprensa... Aí nós vamos falar de imprensa. Mas veja que a imprensa divulgou isso a olhos vistos e com muita eficiência. Agora, por que não disseram, depois que o IBGE reconheceu que houve um equívoco, né? Por que não disseram que o Brasil conseguiu reduzir um pouco mais a desigualdade? Por que isso que é um aspecto bom? Isso me chama atenção. O aspecto bom não foi assim tão explorado. Mas algumas mídias fizeram isso, exploraram os novos dados. Não, eu acho que faltou nos dois casos. Faltou bom senso para a imprensa, que lamentavelmente... Aliás, sempre falta, acho que a imprensa tem que se assessorar melhor tecnicamente, sobretudo na questão econômica, né? E não se aventurar, né, professor? Alguns cursos de jornalismo e não se que não tem nem disciplinas de economia nos cursos de jornalismo, fica difícil realmente fazer uma análise sem saber o que é o índice de Gini. Não sabendo o que é o índice de Gini, aí a imprensa acha que uma mudança no terceiro dígito de 0,49 vai alterar alguma coisa. É nada, é praticamente nada, porque está situado exatamente no meio. Então, isso aí não era matéria para manchete. Muito menos, aí eu acho que a imprensa ainda é desculpável. Mas tudo que é negativo é matéria para manchete. Uma ministra do Planejamento não pode cometer essa gafe de superdimensionar uma coisa que é minúscula. Mas aí que está, quer dizer, aí não há imprensa. Aí foi ela que superdimensionou. Sim, eu acho que... E quem sabe aí por revés com a candidata. Eu acho que aí foi aquelas forças, né, que o
o Jânio quase falava, ocultas, e eu acho que elas não estavam ocultas, na Gente, verdade. agora, é interessante que esses dados apareceram assim justamente numa época de campanha. Quer dizer, na verdade, a discussão não é porque os dados estavam errados ou não, ou a credibilidade do IBGE. A questão é, por que agora? Mas, Michael, só para fazer uma comparação, uma metáfora. Tu olha, por exemplo, antes os carros saíam da fábrica e se tinha algum defeito de fabricação, não falavam. Sim, faziam um recall. Agora não. O que as empresas fazem? Fazem o recall. Admitem que erraram. Sim. O IBGE fez a mesma coisa. Claro. Ele fez o recall, admitiu que errou e corrigiu o erro. Pronto, ele está certo. Pior seria se ele tivesse mantido e ninguém ficaria sabendo. Entendeu? Ficava só na cúpula do IBGE. E daí lá na frente diriam que o governo poderia ter escondido a verdade. Então, que esses erros passados ou essas ocultações passadas não eram tão importantes assim. O fato é que depois que o país começou a crescer e que reduziu a desigualdade, qualquer notícia ao contrário desse equilíbrio afeta, com certeza. E aí o que me chama a atenção, por que divulgam sempre os aspectos negativos com toda a força? Mas para mim está muito bom. Não é, Ferroni. Eu acho que os aspectos negativos se evidenciaram. Depois que o IBGE voltou atrás, pediu desculpas e lançou os novos dados, isso é ótimo. A imprensa também explorou esses dados, inclusive com muita ênfase. Dando inclusive atenção principalmente à questão do analfabetismo, não é? Da diminuição, mostrando quais são as regiões onde isso aconteceu. Época de eleição, o pessoal vê fantasma em tudo. Exato. Mas assim, lembro que um tempo atrás até a gente chegou a discutir um problema relacionado a uma pesquisa também de um instituto estatal, né, que fez uma pesquisa, divulgou uma pesquisa errada, não me lembro agora qual foi o instituto, mas divulgou uma pesquisa errada e foi feito todo um levantamento sobre, né, como é que se divulgou uma pesquisa sem passar por vários níveis de confirmação e de acerto. E se explorou muito o erro desses funcionários. Então, eu vejo o IBGE por esse dado por um mesmo viés. Pela questão da credibilidade. Quem divulga a pesquisa, no caso, é a presidência do IBGE, que é nomeada pelo governo, que se reporta à ministra do Planejamento, que é a Miriam Belchior. A Miriam Belchior, para tirar o dela fora, ela resolveu dizer, erraram e não sei o quê. Mas ela devia, como ministra, estar ciente disso. Professor Pereira, errar é humano. É humano dentro dessa questão agora. É isso? Né? Errar é humano? Errar é humano. Não, é humano. Agora, é humano do Corinthians. Eu não acho que seja... Agora, veja só. Não, mas veja só. É o humano do Corinthians? É humano, beleza, né? Mas assim, assim como a própria ministra pode errar. Claro. E aí, né, vão pedir a cabeça dela. Então, assim, tem que se levantar. Concorda com o professor da Ferroni? Tem que se levantar se houve a intenção. Uma investigação. Se houve, aí sim, a má fé do sujeito ao fazer esse tipo de... Mas o bom é que reduzimos a desigualdade, menos um pouco, mas de toda a nossa história isso é muito importante, porque são fatos absolutamente novos, né? Nunca se viu isso, está se vendo agora, a redução da desigualdade. Cada pontinho que seja, é uma vantagem. Não, mas é o terceiro dígito, não chega nem a ser ponto. Mas é importante porque é um crescimento, né? Não, eu acho que a questão, Ferroni, era essa. E veja só, e talvez nem tenha diminuído. Porque numa pesquisa a gente tem sempre uma margem de erro. 2 a mais, 2 a menos? E a PNAD não são dados do censo, são dados de amostragem. Então é mais fácil ainda de haver erro. Entendeu? Porque é uma amostragem. Por isso que essa discussão, no meu ponto de vista, é inútil. É inútil, mas para mim agora, assim nesse momento... a amostragem é a pesquisa eleitoral. Inútil era há 20, 30 anos atrás. Agora eu acho que é muito importante isso. Mas está dentro da margem de erro. Mas agora a margem de erro no terceiro dígito, eu nunca vi uma discussão tão fora do contexto, né? E pelo visto... É o uso da informação. O uso da eu acho que informação neste momento. Né? Gato, como é que é? Escaldado tem medo de água fria. É mais ou menos isso, viu? Pois é. Hoje saiu mais um resultado de uma pesquisa, não é? A campanha. E no segundo turno nós temos aí a candidata Dilma Rousseff despontando com 2 pontos de diferença pela primeira vez no segundo turno. Conseguindo chegar. Então, de alguma maneira... Os dados do IBGE, não é? E toda essa confusão criada ou pela imprensa ou pela falta de capacidade dos técnicos do IBGE de produzirem dados reais e divulgarem os dados verdadeiros. Vamos fazer às vezes podia ser da assessoria de imprensa do IBGE também. Pode ser também. Pode ser também. Alguém errou nesse sentido. Claro. Né? Alguém errou e a gente está aqui. Mas a gente vê que esse erro não é uma coisa... tão grande, drástica, assim, né? Tão drástica. Mas a exploração Mas é isso que nós estamos querendo discutir. Quer dizer, de que maneira pode ser explorado esse erro num momento tão importante, há uma semana e meia da eleição? É importante para o país.
Porque se explora... Mas se, é importante para o país porque esses dados podem evidenciar uma mudança mas do exato, voto. mas O exatamente, Ferroni tem razão na mas, questão da... Ferroni. O Ferroni tem Então, razão quando há maldade... Mas claro. na que- questão da mídia. O Ferroni tem razão na questão da mídia. Porque, realmente, se esses dados... Antigamente, esses dados... Esses dados não- podem ser utilizados para propaganda Podiam política, ter, gente. podiam ter É, ficado com lá no certeza. IBGE. Entende? Aí, se há, eu acho que aí, se há maldades, supondo-se que há, haveria talvez de alguém de assessorias e de imprensa, não do IBGE, porque se ficasse só no IBGE, esse dado não entraria Não em respingaria. discussão. Porque a mídia é que reverbera isso, Claro. é que repercute. Então foi a repercussão que gerou isso. Porque se ficasse só no IBGE, a presidente, a ministra não iam dar bola. Eu acho que esses dados eles podem ser lidos também de várias formas, né? Tipo, Eu acho que não mudou nada. Os rivais do Estado. Não mudou né? nada. Do Estado. Os rivais de quem está tentando a reeleição pode dizer, se cresceu muito pouco. Que nem o professor destaca. A preocupação seria essa, Alexandre. De dizer assim, mas falam que esses programas sociais, tipo Bolsa Família, não sei o quê, distribuíram melhor a renda. E os dados estão dizendo que pioraram. Pois Então, é, esse é que é o então, problema. essa é a questão. Claro. Há várias Mas é um formas de outro leitura. indicador, mas é um outro indicador. Exato, mas esses dados poderiam ser ou serão explorados em campanhas políticas. Sim. Não é? Não, e vai ter debates também agora. E isto faz a diferença numa época em que nós estamos ali. A eleição é ali, né, gente? Mas tem outro detalhe que foi omitido menos de 2 aqui. semanas, Menos de 2 Tem semanas, outro uma semana detalhe, e meia, é que o eu diria. IBGE, até há pouco tempo, não sei se ainda continua uma parte, pelo menos o IBGE estava em greve, em questão de salários. Então, eu acho que todas essas coisas acabam... Tá bem, eu acho que repercutindo. a gente conseguiu assim vencer esse tema, não é? Tentando observar todos os lados, não é? Mas, na sequência, nós acabamos falando aqui de campanha política, né? Agora há pouco, de que esses dados poderiam vir a ser utilizados, sim, idônea ou não, né? De maneira idônea ou não. Mas nós vamos falar sobre a idoneidade e vamos falar também sobre os investimentos feitos pelo Brasil em campanha política, ou pelos partidos políticos brasileiros. É este o tema, não é? De onde vem o dinheiro das campanhas? Vamos falar sobre isso já no segundo bloco. Não levante daí. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta ao Contraponto, segundo bloco, para falarmos sobre campanha eleitoral. Afinal, de onde vem o dinheiro das campanhas eleitorais? Professor Ferroni, o senhor tem essa informação? De onde que vem Do o meu dinheiro bolso das aqui não é. campanhas eleitorais? De contribuições de empresas, de contribuições de pessoas físicas, mas a grande parte, que significa o maior percentual, com certeza de grandes empresas. Mas o que me chama a atenção é que essas empresas que financiam A, financiam B, financiam C. Todas são iguais. Porém, em proporções diferentes. São as mesmas. As proporções não são as mesmas. São as mesmas empresas, né? Isso me chama a atenção. É que eles dão uma no cravo e outra na ferradura. Mas a grande questão é, por que somente essas empresas financiam? Se existe lá no Congresso,
né, o projeto de lei de reforma política que proporciona que se regularize isso e que se evite essa ação das empresas, essa interferência das empresas nas campanhas, o que é abominável, né? As empresas financiando campanhas Que abertamente. seria... É legal, mas abominável. Bom, mas antes de nós irmos adiante no debate, nós temos uma enquete. Bom, Nós temos uma enquete a respeito disso. Fomos às ruas de Santa Maria para buscarmos a opinião da população, das pessoas a respeito dos gastos com a campanha política, não é? E nós vamos, neste momento, trazer essa enquete, essas informações também para a gente trazer aqui para a discussão. O senhor acha que os candidatos eles gastam muito em período de campanha eleitoral ou não? Com certeza. Até é um horror o dinheiro que eles gastam aí. Seriam aproveitados em muitas outras coisas aí. No que o senhor acha que poderia ser investido esse dinheiro? Vários problemas aí que carece a nossa naçãozinha brasileira, que dá pena de ver aí em todos os setores, saúde, educação, segurança. Tá um pavor, tá horroroso isso aí. Acho que eles poderiam gastar menos e ajudar mais a cidade, ou pensar mais em administrar bem, fazer projetos, e eu acho que é desnecessário, porque às vezes carro de som assim é o dia todo e às vezes até perturba muito, então eles ficam o dia todo batendo e são vários, eu acho que isso aí é um exagero. O gasto é bastante excessivo. Esse é o grande problema que nós temos nas campanhas políticas brasileiras, é esse fato de que, às vezes, o custo da campanha é superior ao que o candidato possa vir a receber em 4 anos. Então, há sempre uma dúvida muito séria em relação à honestidade, ou da onde veio aquele dinheiro e como está sendo empregado esse dinheiro e o que vai acontecer depois com um compromisso dessa ordem. Gastam muito. Tu acha que esse dinheiro poderia ser investido em outra área? Podia, em educação, saúde, seria bem mais conveniente do que ficar gastando tanto assim. Nesse período já demonstra todo o caráter, né, dele. Eles gastam muito dinheiro podendo estar gastando em outras coisas, né, para o povo e enfim, né, para o que é o objetivo do candidato lá, representar o povo, né. Tá bem, aí algumas opiniões a respeito dos gastos com as campanhas políticas. A Marina, a candidata Marina Silva, né, aqui nós não podemos fazer nenhum tipo de menção ou propaganda para nenhum político, mas ela, inclusive, utiliza o próprio site para angariar recursos para fazer a campanha, não é? Para quem quiser doar, para quem quiser participar. Né? É um exemplo, uma maneira também de... o Obama fez isso. Exato. Mas é uma eu ia prática chegar lá. adotada por todos. Exato, eu ia chegar lá. Por todos os candidatos. Exato, é uma prática que os candidatos vêm fazendo, eu usei ela como exemplo, não como uma campanha, e que os norte-americanos muito bem nos dão um exemplo, como o Obama utilizou na sua campanha lá e arrecadou milhões de dólares, não é? E conseguiu se eleger. Mas, professor Pereira, me permita continuar. O professor Ferroni estava antes encerrando a sua fala, é isso? Ou o professor Pereira já pode intervir? Não, pode ser o professor Alexandre também. Tanto faz. Não, o senhor estava com a... Não, como sempre, eu acabo entrando em linha cruzada, né? Sei que fazer propaganda de outro programa aí, né? Linha cruzada, aquele outro programa? Não sei o nome. Não vem o caso. Não vem o caso. Até porque o ex-apresentador agora é candidato também, né? Então já não poderia se falar. Não, o que eu acho, assim, sabe, isso que tu falou, Maico, da internet, que o Ferroni estava falando. Pelo que eu deduzi do Ferroni, nós caminharíamos para a ideia da reforma política e acabar com a contribuição privada, nós entraríamos na ideia da contribuição pública, né? Não necessariamente pública. Pode ser contribuição privada, mas é o exemplo que eu estava dando, né? Justamente, as pessoas podem contribuir. Eu acho que essa questão... Mas quando a gente chega na contribuição pública, eu acho que há eu também sou de acordo, acho que deve ser preferencialmente contribuição pública, né? Para controle. Mas aí tem um detalhe. Essa é a essência. Mas a objeção normalmente seria essa. Bom, mas isso não está previsto no orçamento. Quer dizer, vai custar tanto no orçamento, quer dizer, seria mais um gasto, logo aí vem mais impostos. E é o que o pessoal pensa e acaba barrando a contribuição pública. Eu acho que, não sou candidato também a nada, mas eu acho que teria que se fazer um meio termo. Um sistema misto. Exatamente. Tem 3 correntes. Aqui,
A que simpatizo é a do sistema misto, público e privado. O que eu acho, assim, seria uma questão de temporalidade. Quer dizer, a primeira coisa que teria que ser feita, proibir financiamento de empresas. Isso teria que ser proibido. Mas de agora, imediatamente, porque daqui a 2 anos tem eleição de novo. Mas proibir para aqueles candidatos que eles, por bem, escolherem. Não permitir o financiamento de empresas. Tem, inclusive, candidatos, não vou citar aqui, a presidência da República, que tem essa proposta. Sim. Proibir, não vou dizer o nome aqui, mas proibir o financiamento... Mas isso está no Congresso. Está lá, mas não anda, mas não vai andar. Então está lá, proibir, se fizer isso. O segundo momento seria permitir contribuição de pessoas físicas. Então, pessoa jurídica não pode contribui pessoa física. Só pessoa física. Aí entra bastante a internet, no caso de pessoa física. Era o exemplo que eu queria desenvolver aqui. E num terceiro momento, acho que poderia-se pensar talvez por algum tempo nesse sistema misto, mas para chegar no sistema público. Mas aí quando tu tiver, porque a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, sem previsão orçamentária, tu tem que prever isso no orçamento, entendeu? Para poder financiar. E eu acho que essa previsão no orçamento tem que ser gradativa. A minha pergunta é, se o sistema fosse público de financiamento das campanhas... Mas nós temos um sistema de financiamento Temos um financiamento público também. Mas vai para os partidos. Mas vai para os partidos. É essa a ideia de financiarmos os partidos. E como justificar? Para se manter o equilíbrio. Mas esse sistema é desproporcional. Pois é. Porque os partidos que têm mais representação levam mais dinheiro. Ganham mais. Não, mas esta é a questão. E aí o pequeno... Será que a proporcionalidade... E aí as minorias perdem. Não, as minorias nunca vão ter chance. Tem que evitar o desequilíbrio. É isso que esse sistema que está lá para ser votado, ele não desencanta justamente porque afeta e atenta muito contra esses grandes partidos, que reduz a desigualdade entre os partidos. Eu entendo, mas quem é que faria a contabilidade desse dinheiro recolhido? Quer dizer, quem é que seria o responsável para prestar contas depois ao governo? Mas tu diz o setor da pessoa física? Exato. A pessoa física é imposto de renda. O imposto de renda faria isso. Óbvio, porque a dedução de imposto de renda, tu vai ter que ter... Aí vai ficar claro, porque tu tem que botar lá no imposto de renda, contribuiu tanto para tal candidato, e aí vai ser comprovado. Então, interessante. Não tem evasão. A menor forma. Eu quis esclarecer isso para o nosso telespectador, porque eu não sabia. Se eu gostar tanto de um candidato e da proposta dele, eu sou capaz até de dar dinheiro para ele. Claro. Aí sim. Existem essas iniciativas. Mas agora, dar dinheiro pelas grandes empreiteiras, porque logo depois vai ter uma ponte, digamos, do Rio Guaíba. Vai ter a Copa do Mundo. Já teve a Copa do Mundo. As Olimpíadas. Já teve a Copa do Mundo, agora está nas Olimpíadas. E eu, quando o professor Ferroni destacou que os 3 candidatos recebem de empresas muito similares, né? Tudo bem que a quantidade é diferente, mas então se trata de um leilão, se trata de uma aposta, tipo, é uma corrida de cavalos onde tu vai apostar uma quantia. Se trata de uma história muito antiga no país que tem que mudar com a reforma política. Bom, então nesse ponto nós estamos concordando aqui. Então, estamos achando uma convergência aqui. Aliás, a enquete mostrou isso, né? Exato. O professor foi muito... foram muito equilibrados, todos eles, mas foi uníssono, né? Todos são contra. Quero fazer uma ressalva de que eu não vivo no mesmo país de algumas pessoas que dizem que o Brasil é uma naçãozinha. Discordo disso, o Brasil é uma grande nação e tenho orgulho de ser brasileiro. Não vivo numa naçãozinha com toda certeza. Espero que esse país demonstre isso cada vez mais para todos nós. E esse complexo de inferioridade histórica, eu abomino isso. Mas foi carinhoso ali. Negativo. Não, senhor. Naçãozinha não foi, não. Naçãozinha não. Eu acho que eles estão ajudando a fazer o programa, eu não vou criticar os entrevistados. Não, eu acho que as pessoas... Não, Ferroni, o jeito que as pessoas pensam. Ele, na verdade, algumas pessoas têm mais facilidade de se expressar, outras menos. Eu acho não, tá bom. Ele, na verdade, está desacreditado com algumas coisas. Pode ser, pode desalentado, né? Ele está desalentado. Exato. Se todos dizem que precisa investir mais em educação, saúde, segurança... Então, não é só eles que falaram, os candidatos falam. Mas os candidatos defendem que a saúde está ruim. Mas os dados que saíram na internet, os dados que a gente tem ali, o Alexandre que tem o tablet depois pode verificar, mas são dados assim, quer dizer, o governo, ou a candidata, né, então 100 milhões, o partido 300 milhões, né? Aí depois o segundo, que acho que dá para falar isso, que é o Aécio. O Aécio tem, acho que metade disso, 50 milhões, acho que mais ou menos, se não me falha a memória, e o partido tem 250 milhões. Isso. 250. Isso. Aí a Marina tem apenas, 22 milhões. Olha, 100 e tantos para 22. E o partido dela tem o quê? 32, acho que não falha a memória. 99.
a 99 no somatório. Assim, o Aécio 250, ela 99. Então, quer dizer, há uma diferença... Né? Ela começou depois também na campanha. Não, é verdade, começou depois. Mas aí a gente vê aquilo que tu falou, as grandes empreiteiras, o que acontece? Elas colocam no governo, aliás, até uma forma de pesquisa isso, né? Porque elas colocam no governo, apostam a fatia maior, né? É o que elas mais ou menos apostam que era o passado vai continuar. Como é que o partido político poderia se sustentar sem os recursos das grandes empresas, professor Ferroni? De que maneira? Mas não há essa verba partidária? O fundo partidário. Existe um fundo partidário. De onde vem o dinheiro do fundo partidário? Vem do orçamento da União. O governo federal financia os partidos também, é isso? E mais ainda que não podemos esquecer também a questão da televisão, né? Porque isso é subvenção. Os meios de comunicação também participam disso. Isso aí tem isenção fiscal. Claro. Então não é de graça esse tempo na TV. É muito dinheiro que tem aí. É pergunta difícil fazer. Quantos por cento? Qual é o valor que o partido político recebe? Realmente, nós é difícil. É proporcional à representação. É isso que eu queria entender. Porque então, o PMDB, por exemplo, que é um partido grande, o PMDB deve receber o PMDB e PT. E o partido que está agora, no caso o PT, que está na presidência, receberia mais também. Não pelo opção das empresas. É por opção das empresas. Não pelo fato da presidência, mas pela representatividade em todos os estados. Mas a reforma política tem que ser um tema de debate frequente daqui para frente, e poderia ser essa reforma poderia ser suscitada pela mobilização popular, que encaminhamento ao Congresso. Quer dizer, temos que discutir isso até para esclarecermos melhor. Só se houver outro junho de 2013, foi 2013? Foi, né? Eu acho que não. Para fazer reforma política através de plebiscito. Mas acho que não. Porque lá no Senado, no Congresso, não vai para frente. O governo não vai apresentar e o Congresso vai ficar engavetado. Vai ficar engavetado até porque não é de interesse. Eu acho. Tá bem, eu acho que encerramos também, vencemos esse assunto, né? Um ponto de vista interessante a respeito dos partidos políticos e da sua sustentabilidade. Né? Mas é insustentável essa situação, né? Esse dinheiro absurdo. Teve um entrevistado que falou certo, quer dizer, nenhum candidato para deputado federal não consegue recuperar esse dinheiro. Então, que negócio é esse? Quer dizer, eu vou gastar mais do que eu vou receber? É que pessoalmente ele não investe tudo. Quer dizer, é irracional. É que o investimento não é pessoal unicamente. Mas aí vai ter, também mas aí ele vai ter não sai do bolso dele. Não, mas aí ele vai ter compensações. Outra coisa, emenda individual, que também, isso é ridículo, emenda individual, isso máximo coletivo, porque aí o deputado tal coloca aquela emenda, faz aquela estrada, e aí sim, aí ele recupera o dinheiro que ele investiu na campanha. Isso que não pode, emenda individual. O que não pode é ser desonesto. Mas, de qualquer maneira, realmente é muito dinheiro que poderia ser utilizado em outras coisas. Agora, não podemos dizer que hoje o que vivemos no país é um problema único e que é isolado, que estamos vivendo um horror em todos os aspectos. Eu conheço o país desde que me conheci por gente e sei muito bem de como era a saúde logo que eu tive 7, 8 anos e como era a educação e tudo mais. Quer dizer, não se dá para... Não se pode dizer que hoje estamos vivendo um momento muito pior. Naquela época só tinha não estamos vivendo um momento muito pior. Olha que nós estamos no tablet. Nós precisamos melhorar, mas não quer dizer que estejamos pior. Mas se a saúde melhorasse tanto quanto melhorou a tecnologia, aí era outra história. A saúde andou muito devagar. Se a saúde aumentasse, como aumentam os salários dos políticos? Sim. Ou do STF. A proporção, a revolução do STF. Veja bem, não podemos culpar tão somente os políticos, porque Mas eles votam o salário deles. O Estado nós temos legislativo, os juízes também votam o salário deles. Executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. Nós não podemos esquecer que o Estado é a composição de todas essas instituições. Então, se nós dissermos, os políticos recebem muito, espera um pouquinho. É porque o Estado não intervém de maneira eficiente. Nós precisamos, o Estado não pode reduzir o salário do juiz, não pode reduzir não o salário pode reduzir, do mas pode permitir o aumento. Só o juiz pode reduzir o salário dele, mas ele pode não vai permitir fazer o isso aumento. nunca. Então, nós precisamos rever redistribuir essa renda, né? A justiça é fazer uma reforma agrária dessa renda aí, e fazer o professor e outros tantos ganhar mais. Quando é que eles aumentaram o salário parar de ganhar R$1.500 agora? Para 27, né? Acho que para 27. Eu estava vendo, por exemplo, ex-governadores aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala ganham 27 mil, o ex-governador aposentado. Inclusive concorrendo atualmente, né? Mas enfim. Tá bem. Encerramos assim o segundo bloco do nosso Contraponto. Voltamos já na sequência agora para falarmos sobre dinheiro no futebol.
Cheque sem fundo, atrasos e também calote, né? Clubes brasileiros sofrem para receber os pagamentos por jogadores, especialmente aqueles comercializados com os países da região, dos países de cultura árabe. Vamos falar sobre isso já na volta. Fique com a gente. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre esporte, calote, cheques sem fundo, atrasos no pagamento. Temos uma série de casos aí, desde Rivelino já, de equipes, de times árabes que não pagam ou não prestam contas dos negócios que fecham com os clubes brasileiros. E agora, recentemente, conversando aqui com o professor Alexandre Macari e também os colegas, tivemos mais um problema nesse sentido com o jogador do Internacional, recém-contratado, Nilmar, é isso? Onde também ocorreu algum desacordo, é isso, professor Alexandre? Na verdade não houve um problema de não pagamento, né? Mas o Nilmar é um jogador que, antes de vir para o Inter, né, ele já tem um histórico de lesões, ele estava parado lá no Catar, que é onde ele jogava. E 2 anos atrás, ele já houve uma negociação com o Inter estava interessado, e o Nilmar e o seu empresário, e o time, o Villarreal, né, optaram em fazer o negócio com um time do Catar. Bom, negócio feito, o Internacional ficou sem o atleta, né, e ele foi para lá. Bom, sabemos qual é a realidade futebolística daquele espaço, né? Lá é outra temperatura, outro clima, outro envolvimento, outro preparo. Apesar de ter uma Copa marcada para o Catar em 2022, né, há muito ainda que ser trabalhado nesse sentido futebolístico. Bom, o jogador ficou muito tempo parado lá e, né, abriu-se... O contrato dele tinha terminado. Estava até isso, não houve o interesse da estava treinando aqui em Porto Alegre, numa academia privada? A equipe lá não teve interesse em manter ele. E aí, o que aconteceu? Abriu a possibilidade do Internacional trazer... Dele voltar. E acabou trazendo. Então, foi isso, né? Mas... Quanto a isso que eu me referi. O problema, na verdade, é que o Catar não valorizou o Neymar como deveria, como poderia ter valorizado. Inclusive, tê-lo recomercializado, mas ou não? O que eu quero colocar é isso, assim, há uma outra cultura de futebol lá, né? Porque se formos pensar a questão do não pagamento, bom, o Vasco da Gama, o Botafogo, eles não pagam também, né? O Grêmio está devendo o Rodrigo Mendes ainda para o Flamengo, ele não paga. Né? Então, se a gente for ver nesse sentido do calote, os times brasileiros se calotam. Né? Um deve para o outro deve para um, né? E não há o pagamento. Agora, é claro,
talvez o montante de dinheiro não seja tão graúdo quanto esses que, né, giram na Arábia, né? Que é um negócio... Até porque... né, a independência financeira, como eles chamam. Existem compensações, não é? De vez em vez, existem compensações que eles podem... Eu acho que isso envolve uma lição aí para os nossos jogadores, né? De que não se deve ir com muita sede ao pote, né? Quer dizer, esse pessoal quer ficar rico logo no primeiro ano, no segundo ano, e vai jogar em países, por exemplo, onde não tem nenhuma tradição do futebol, que eles, na verdade, acabam caindo no ostracismo, são esquecidos, no caso do Neymar, pela seleção brasileira e tudo mais. Ganham dinheiro, né? Durante um certo tempo, mas praticamente acabam com a carreira. Né? Não estou dizendo que o Neymar agora acabou com a carreira dele, mas acho que a própria recuperação dele vai levar bastante tempo, né? E eu acho que esses casos, então, e muitos outros casos de jogadores que foram para fora e nunca mais se ouviu falar deles, né? Depois eles vêm encerrar a carreira por aqui, né? É vantajoso, Alexandre, hoje o jogador sair do país ainda, quer dizer, para times assim, de menos expressão, ou ainda vale a pena ir para a Europa? Não, acho que para a Europa sim. Ainda tá valendo a pena. Depende do lugar da Europa. Pois é. Para onde dá para ir para a Europa? Que a gente falou até que o pessoal está vindo da Ucrânia. Da Ucrânia, Tá bom. Dá para ir para a Espanha ainda? Dá. Madrid, Real Madrid, A Barcelona. maioria vai para Portugal. Portugal? Porque Por que Portugal? É uma facilidade linguística. Né? Mas paga bem? Aí que tá. Não, ele é uma ponte. Ele é uma ponte para as outras. Mas tem lugares, por exemplo, que não se fala muito e que paga bem. É o México, né? Tanto que o Ronaldinho Gaúcho foi pro México agora. É difícil tirar jogadores do México. Né? E tá abrindo o mercado, pode ser que dessa vez vingue. A época o Pelé tentou abrir um mercado lá nos Estados Unidos, não conseguiu. Mas agora aos poucos parece que tá... o Kaká foi contratado. Vários jogadores, ex-jogadores alemães, inclusive o técnico da seleção norte-americana, como é que é o Klinsmann. Klinsmann, que era jogador de seleção alemã, e outros importantes. Então, acho que também parece que eu vi o Zidane, acho que está treinando um time norte-americano agora. Não lembro se foi. Foi alguma coisa assim. Então, não, ele parece que está, não sei. Ou então talvez esteja lá. Mas o fato é esse. Quer dizer, está abrindo outros mercados paralelos, assim, né? Então já... E até porque a Europa também está numa crise, Portugal, Espanha, Itália, esses países já não estão mais nadando em dinheiro quanto antes. Então, eu acho que tem outros mercados, né? E aí o pessoal talvez vai explorar os árabes. O mercado que está bem em expansão, além dos Estados Unidos, né, que voltou... É sempre potencial, mercado potencial. Né? Porque tem a mídia também junto, e eles sabem vender. Mas tu imagina os Estados Unidos, por exemplo, que eles pagam lá no futebol americano ou no basquete, se pagarem para o futebol, os americanos no boxe? Aí sim, aí os salários vão... Mas assim, o mercado que está abrindo agora, até o Zico foi para lá, o Elano que estava no Grêmio foi para lá, é a Índia. Então, a Índia. Né, veja, né? São espaços sem cultura futebolística. Agora, o Zico ele já conseguiu abrir um mercado no Japão que muitos atletas foram para lá. O próprio Pelé, quando ele foi para os Estados Unidos, outros jogadores foram também. O Pelé foi precursor, ele foi jogar no Cosmos. Nem sei se existe esse time mais, acho que nem existe lá nos Estados Unidos. Amador parece agora. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja, enfadonha, mas não seria interessante... Veja, isso muito mais a partir de uma discussão, não aqui do programa, mas de fora daqui, de uma conversa e outra que a gente escuta de boleiros aí nas conversas de final de semana, né? Por que os clubes brasileiros também não investem apenas... Bom, em primeiro lugar, né, já há uma falha no investimento das categorias de base, né, já não há condições, né, para que o jogador permaneça no clube. Mas também que haja um investimento pelas categorias de base para comercializar jogadores a fim de dar condições de sustentabilidade para os clubes brasileiros. Né? Isso também já gerou algum debate sobre isso. Né? Dá para pensar assim, professor Pereira? Não, o Alexandre conhece mais do que eu sobre futebol, né? Cientificamente, né? Mas eu acho que as categorias de base, o que eu observo é o seguinte, os jogadores já vêm fatiados ali. Cada um que entra já tem um empresário, ou dois, se for o caso. Já tem alguém que então está já não é subsidiando, totalmente do clube. E a Lei Pelé prejudica nesse sentido também, né? Porque é um empresário que tem o jogador na mão e o clube acaba não tendo assim, condições de gerenciar. Os clubes acabaram virando barriga de aluguel, né? Há muito tempo. Então isso é complicado. O jogador nem bem desponta, ele já tem que vender para faturar mais dinheiro. Então isso se cria uma situação, porque nós temos vários jogadores, inclusive na própria seleção brasileira, que foram chamados, que a gente não conhecia eles no Brasil, porque já bem jovens já foram para o exterior. Embora. Professor Ferroni. Bom, como falaram antes, do paga não paga, não consegui me manifestar, mas o caso é o seguinte, que a gente vive e aprende tanta coisa que uma das coisas que aprendi é que ter dinheiro não significa ser honesto, assim como não ter não significa ser desonesto. A questão é
eles se aventuram, como o professor disse, o professor Alexandre também, e de repente na verdade se iludem, empresário que coloca eles nessa, achando que estão fazendo um excelente negócio. Como é que funciona? Com relação agora a esse aspecto último aí, quantas escolinhas de futebol tem aqui que conseguem efetivar um bom trabalho? Quantas tem em Santa Maria? Né? Que incentivo se tem? Eu não sei como é que está o Interzinho e o Rio Grandense não, mas nesse nós tínhamos investimento. uma que era do Ronaldinho Gaúcho, não tinha? Mas essa aí quebrou. Essa fechou. Então, a revelação de novos talentos exatamente. exige isso. Na escola a gente tinha, não temos mais. Porque essas crianças ou esses jovens teriam interesse em ir treinar num time lá fora. Quantos atletas nós tínhamos no passado? Com acompanhamento da que... família. Os clubes oferecem Mas isso. Mas quantos atletas nós tivemos no passado que saíram das fileiras escolares? Quantos? Mas, Ferroni, sabe, eu tenho uma outra tese para isso aí. Não se tem mais isso. A questão da urbanização. Antigamente se tinha muito mais espaço nas cidades, campinhos de futebol. O sujeito já de pé descalço, as várzeas, já jogava e não sei o quê. Hoje não tem mais espaço na cidade. Aí o pessoal vai para a escolinha de futebol, que já é alguma coisa comercial e eventualmente pode entrar no clube. Então, é muito mais restrito, eu mesmo acho, assim, hoje. Nós não é mais espontâneo. Não temos. Mesmo assim, não é investimento que é feito, né? Quer dizer, eu estou falando... investimento econômico, é um investimento no talento. Exato. Na revelação do talento. Mas eu estava pensando na sustentabilidade dos times de futebol brasileiros, que foram lá na Dilma querer buscar dinheiro, que estão devendo um para o outro. Negociar dívida. Exato. O Alexandre trouxe muito bem aqui. Nasce nesses pequenos mananciais. Aí você vai dizer, mas você é o capitalista, né, o Michael? Não é uma posição pessoal, mas estou dizendo aqui, trazendo à tona um debate. Por que não formar jogadores para o mercado exterior? Todos os times de futebol da Série A, e eu acho das outras também, devem ao INSS. Mas então... E aí eles querem... Porque não recolheram. Então, eles tinham que ter recolhido e não recolheram. Imagina se um empresário de qualquer firma faz isso, ele vai para cadeia. Então, os clubes têm infraestrutura para oferecer para o treino. Quer dizer, se eu tenho tempo para formar... E eu fico com os melhores para mim, se for o caso. Eu fico com os melhores para mim. Agora, o jovem lá, com 18 anos, né? Então já se emancipou, tem 18 anos. Ele tem interesse em jogar num time na Índia, por exemplo. A família permite, ou o pai vai junto. Então, é um mercado a ser explorado também pelos clubes. É que o interesse público... Eu não estou defendendo, estou tentando trazer isso aqui para nós enxergarmos essa. O interesse público que está envolvido no futebol é muito maior do que o privado da gestão dos clubes. Nosso interesse público é muito maior e os resultados são grandes. A gente tem que sair desse modelo de gestão essencialmente privada dos clubes. Né? Na verdade, o jogador de futebol ele virou um investimento, dá para chamar assim. Uma aplicação financeira, né? Nem investimento não é apropriado. Uma aplicação financeira. Então acontece muito isso. Quer dizer, a gente viu quando o Neymar foi vendido lá no Santos, vários sócios do Santos tinham uma parte do passe do Neymar. E venderam o Neymar por um valor astronômico, cada um melhor, bolo, né? melhor investimento possível. E hoje a gente vê assim, os chamados olheiros, que eles vão nos bairros pobres da periferia, olhando quem que se destaca. Aí eles vão lá e vão na casa e pedem uma procuração. Se torna empresário. Dão uma cesta básica, coisas assim. Quer dizer, esse é o país que não mudou. Essa é uma lógica que uma intervenção pública do Estado poderia ou mesmo comunitária, porque que seja. Veja o modelo das universidades comunitárias, como funciona muito bem. Né? Por que não podemos ter esse modelo aplicado ao futebol? Uma gestão comunitária. Mas daí tu tem a CBF. Aliás, a CBF, o Sheik, né? E a própria FIFA. Falou, é uma vergonha, né? Eles podiam ter explorado isso. Mas no caso da CBF, a gente tem hoje o diretor técnico da CBF, que é o Gilmar, ex-goleiro do Inter, a vida inteira ele foi agenciador de atletas. Empresário. Né? Aí, como é que a gente vai ter confiança? Né? Tá bem, mas interessante. Diga-se de passagem que o Sheik tem razão. Tá bem. Nós encerramos nosso tempo, assim finalizamos mais um contraponto. Interessante esse bloco último aí, que nós conseguimos diagnosticar algo interessante, inclusive com uma estratégia para a sustentabilidade dos clubes, quem sabe assim, não é? Levantamos a questão. Não é? Levantamos a questão. Assim encerramos o nosso programa, agradecendo os professores, mais uma vez aqui na nossa bancada, a equipe da TV Unifra e a você, especialmente, que está em casa e nos prestigia semanalmente através do canal 15 da TV Unifra, sempre nas quartas-feiras, às 10 horas da noite, na sexta e no domingo, a reprise do programa às 10h30 da noite. Você também confere o nosso programa no YouTube, nesse endereço que aparece aí na sua tela nesse momento. Muito obrigado, aguardamos sempre sugestões, aguardamos também as críticas feitas à produção desse programa. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.